Dando início ao assunto, hoje a gente vai ver reações de oxirredução e os agentes oxidantes e redutores. Mas antes disso, a gente vai aprender a determinar o NOx dos elementos. E o que é o NOx? É o número de oxidação. Então, quando eu tiver substâncias simples, que são aquelas que possuem apenas um elemento, o seu NOx vai ser igual a zero. Então, observe que aqui, o átomo de ferro, seu NOx é zero. A molécula do gás oxigênio, seu NOx é zero, porque são substâncias simples e elas não têm carga. Se não tem carga, NOx zero. Já em substâncias compostas, que são aquelas formadas por dois ou mais elementos, em geral o hidrogênio vai ter a carga mais um, porque a tendência dele é doar um elétron, e o oxigênio, o seu NOx vai ser menos 2, porque a tendência dele é receber 2 elétrons. Já em substâncias compostas neutras, que são substâncias formadas por mais de um elemento onde elas não têm carga, a somatória do NOx de todos os átomos vai ser igual a zero. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula de água. Então, observe, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, do hidrogênio é mais 1. Aí, como é que eu faço essa análise? Então, vamos lá. Tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Qual é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Mais, tenho quantos átomos de oxigênio? Somente 1. E o seu NOx é menos 2. Então, o somatório dos NOx do hidrogênio com o oxigênio, já que é uma substância composta neutra, tem que dar igual a zero. 2 vezes 1 vai ser 2, mais, repete aqui o menos 2. Tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Mais por menos, menos, 2 menos 2 igual a zero. Então, observe que quando eu tenho uma substância composta neutra, o somatório de todos os seus NOx tem que dar igual a zero. Elementos do grupo 1, porque na tabela periódica a gente tem os períodos e os grupos. Períodos são as linhas, que nós temos 7, e grupos são 18. No grupo 1, a gente tem o NOx mais 1. No grupo 2, o NOx é mais 2. E no grupo 17, que é a coluna 17, o NOx vai ser menos 1, certo? Isso em substâncias com 2 tipos de átomo. Então, vamos lá. Quando não conhecemos o NOx de um átomo, como é que a gente faz para determiná-los? Né? A gente vai estar utilizando uma equação de primeiro grau e vai estar chamando aquele que a gente não conhece o NOx de X. Então, observe aqui o sal permanganato de potássio, que é o KMnO4. Então, observe que o oxigênio NOx é menos 2, a gente já sabe. O potássio, que é da coluna 1, ele vai ter o NOx mais 1. E o Mn, como a gente não sabe, a gente vai determinar, então a gente vai chamar ele de X. Então, observe que aqui eu só tenho um átomo do potássio e o NOx dele é mais 1. Então, eu já vou colocar aqui mais 1 vezes. Eu só tenho um átomo do Mn, então eu vou chamar de X. Aqui no caso não é vezes, é mais. Mais, porque eu vou somar todos os NOx e ele vai ter que dar igual a zero. Porque aqui eu tenho uma substância composta neutra. Então, vamos lá. Tenho quantos átomos de oxigênio? 4. Como é que eu sei isso? Analiso o índice. Se não tem nenhum valor, subtende-se 1. Se tem algum valor, é esse valor. Então, aqui como tem o valor 4, então significa que eu tenho 4 átomos de oxigênio e o NOx do oxigênio é menos 2. Como é uma substância composta neutra, o somatório dos NOx tem que dar igual a zero. Então, aqui eu vou repetir o 1 mais o X mais
4 vezes menos 2 vai dar 4 vezes 2, 8, com o menos, então vai ficar menos 8. Tudo isso igual a 0. Então, observe que eu quero determinar o valor do x. Então, eu vou isolar ele. X vai ser igual a quem? O 8 está do mesmo lado do x, vou passar para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. O 1 aqui também está positivo. Então, como ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, x vai ser igual a mais 8 menos 1, onde x vai ser igual a 7, porque 8 menos 1 vai dar 7 e ele vai ficar o quê? Positivo. Então, significa que o NOx do Mn é mais 7. Observe que eu sabia o NOx do oxigênio, sabia do potássio, não sabia do Mn, mas eu determinei utilizando a equação do primeiro grau. Quando eu tenho íons simples, o que é isso? É quando ele é formado somente por um elemento, só que ele tem uma carga, por exemplo, aqui, o ânion cloreto. Observe que ele tem menos, então significa que o NOx dele é quanto? Menos 1. O ânion sulfeto tem aqui a carga, então o seu NOx vai ser o quê? Menos 2. Agora, quando eu tenho íons compostos, a somatória de NOx, né, de cada átomo vai resultar na carga total do íon. Então, observe, por exemplo, aqui o ânion borato, que é o BO3 com a carga 3 menos. Então, vamos lá. Eu sei o NOx do oxigênio, que é menos 2, mas eu não sei o do boro. Então, eu vou determinar utilizando a equação do primeiro grau. Então, como eu só tenho um átomo, porque aqui não tem nenhum valor no índice, eu vou denominar de 1. Então, vai ser x mais. Tenho quantos átomos de oxigênio? 3. Então, vai ser 3 vezes. Qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Igual a. No caso, né? Um ânion não é uma substância composta neutra, né? É um ânion composto. Então, o que é que eu vou fazer? Ele não vai ser igual a 0, vai ser igual à carga que está aqui. Então, ele vai ser igual a menos 3. X é o que eu quero saber, então continua. Mais 3 vezes 2, 6. Como é negativo, então vai ficar menos 6. Igual a menos 3. Então, x vai ser igual. Repito o que está depois da igualdade. O menos 6 está do mesmo lado do x. Quando eu passar para o outro lado, inverte o sinal. Então, se ele está negativo, passa a ser positivo. Então, x vai ser igual a quem? Menos por mais vai dar menos. Então, 6 menos 3 vai dar 3. E vai prevalecer o sinal do maior, que no caso é mais. Então, observe que o NOx do boro vai ser igual a mais 3. Com isso, a gente aprendeu a determinar o NOx dos elementos. Quando eu tenho substâncias simples, o NOx vai ser 0. Em substâncias compostas, o hidrogênio tem a carga mais 1 e o oxigênio, seu NOx, é menos 2. Elementos do grupo 1 tem o NOx mais 1, do grupo 2 mais 2 e do grupo 17 menos 1. Lembrando que substâncias compostas neutras, a somatória de todos os NOx de todos os átomos vai ser igual a 0. E quando a gente não conhece o NOx de algum elemento, sabendo dos demais, é só a gente determinar utilizando a equação do primeiro grau. Quando eu tenho íons simples, o NOx vai ser a sua respectiva carga, e quando eu tenho um ânion ou um cátion composto, o NOx vai ser igual ao somatório daquela carga lá do ânion ou do cátion composto.